É muito legal, gente, que a gente tenha boa informação para trocar com os amigos. A gente vê, às vezes, informação sendo trocada de forma errada, especialmente dentro da ginecologia. Então, vamos ter assunto para conversa de bar, com conteúdo científico decente, legal, para espalhar por aí conhecimento. Eu sou a doutora Fábio e vem comigo para esclarecer e embarcar nesse fantástico mundo da gineco. O primeiro mito que a gente vai falar agora, a gente vê muito difundido na internet e eu vejo também muito na caixinha de perguntas, que a pílula do dia seguinte vai perdendo efeito à medida que a gente toma. Se tu tomar uma, duas, três, ela vai perder o efeito. Isso não é verdade, gente. Na verdade, o que ocorre é que a taxa de resolução da pílula do dia seguinte é 95%. E isso eu tô falando da pílula do dia seguinte quando tomada nas primeiras 24 horas depois da relação desprotegida. Que se a pílula for tomada no terceiro dia, a proteção, a efetividade dela cai para em torno de 50%. Então, gente, apesar dela ter esse nome, pílula do dia seguinte, quanto antes ela for tomada, quando a gente é exposta a uma situação de risco, mais efetiva ela vai ser. E a proteção dela é sempre 95%. Não interessa se tomou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete ou 10 vezes, o que não é recomendado. A pílula do dia seguinte é um método de exceção. Deve ser usado se alguma coisa acontecer na vida de vocês que está fugindo do controle, mas não deve ser usada de forma regular. Então, gente, essa história que a pílula do dia seguinte passa a falhar mais quanto mais a gente toma, não é real. O que pode acontecer é que uma hora tu vai acabar caindo nos 5%. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem me conhece sabe como eu gosto de lançar mão de ditados, principalmente na consulta ginecológica. Se tu ficar sempre incorrendo naquele mesmo erro, tu vai acabar caindo nos 5%, que é a taxa de falha. Isso é matemática, isso é estatístico. Tu vai acabar caindo nos 5%. Então, se tu tá usando pílula do dia seguinte com uma certa regularidade, tá na hora de tu agendar uma ginecologista para escolher um método que realmente se encaixe na tua vida e parar de correr risco. O próximo mito em ginecologia é que a mulher que tá tentando engravidar tem que levantar a perninha depois da relação sexual. Gente, isso é uma bobagem. Na verdade, eu costumo brincar que se isso melhorasse a taxa de gestação, a gente ia brincar que quando tem relação de pé, não engravidava. Então, gente, não precisa ficar levantando a perna depois da relação para quem quer engravidar. O espermatozoide, realmente o campeão que vai fecundar, já tá lá dentro. Mas aí vem outro mito em ginecologia. Se eu tiver relação no período fértil, eu vou engravidar? Você sabe qual é a taxa de concepção, de gestação por relação sexual? Se vocês estiverem ovulando tudo certinho, vocês sabem qual é a taxa de gestação? A taxa de concepção por relação sexual desprotegida fica em torno de 20%. 80% das vezes, mesmo que tu esteja todo naquele quadrante, tudo funcionando, tudo direitinho, 80% das vezes a relação desprotegida não vai acabar em gestação. E aqui um parênteses, essa é a proteção do coito interrompido, 80%, porque acaba caindo nos 80% que não vai engravidar de qualquer forma. Somente 20% das mulheres que tiverem relação desprotegida vão acabar engravidando. Então, se tu tá tentando engravidar, teve relação desprotegida e acabou menstruando, não precisa ficar com medo. A taxa de concepção em 1 ano de relação sexual desprotegida é 90%, mas a taxa de concepção numa única relação é 20%. Então é mito que se eu tiver relação sexual desprotegida, eu vou engravidar. Então, sem essa noia. Um outro mito em ginecologia, gente, é que não pode sentar no vaso. Na verdade, eu não sei de onde é que isso surgiu, tá? Fica a mulherada fazendo todo aquele equilíbrio, né? Fazendo exercício pras coxas para não sentar no vaso. Se o vaso estiver molhado, se alguém tiver feito xixi na tampa do vaso, vocês vão pegar um papelzinho, vão secar o vaso sanitário e vocês podem sim sentar no vaso. A posição sentada é a melhor posição, forma o melhor ângulo para que a gente consiga esvaziar bem a bexiga. Então, pode sim sentar no vaso, a gente não pega nenhuma infecção sexualmente transmissível sentando no vaso sanitário para fazer xixi. Então, é mito que não pode sentar no vaso sanitário. E aí vamos emendar com um outro mito, que a gente pega infecção sexualmente transmissível no banheiro público. Eu tinha uma professora na faculdade que brincava, a gente só pega infecção sexualmente transmissível no banheiro público se a gente tiver relação sexual no banheiro público. No vaso sanitário, na maçaneta, na torneira, a gente não vai pegar nenhuma infecção sexualmente transmissível. Então, pode sentar no vaso e não precisa ter medo de pegar uma IST
no banheiro público. O próximo mito em ginecologia, gente, é que o DIU é abortivo. Gente, o DIU não é um método abortivo. Aliás, vou abrir um parênteses. Nenhum dos métodos contraceptivos que a gente usa e que a gente prescreve é abortivo. Nem a pílula do dia seguinte, tá, gente? Então, muito cuidado com isso. A gente entende a parte religiosa, a parte de família, mas a gente tem que decidir com conhecimento, com dados e com fatos reais. O DIU não é abortivo. O principal mecanismo de ação do DIU, e por isso que eu sou tão apaixonada pelo DIU, tanto o DIU de cobre quanto os DIUs hormonais, mas principalmente os DIUs hormonais, é que eles controlam a motilidade e a capacitação do espermatozoide. Então, o espermatozoide, às vezes, mesmo que ele chegue no óvulo, que ele encontre o óvulo, ele não está apto a fecundar. Então, não há formação de embrião para as mulheres que usam métodos contraceptivos hormonais e para as mulheres que usam DIU. Então, portanto, o DIU não é abortivo, ele está totalmente absolvido. E o último mito dessa série, que por incrível que pareça, gente, eu recebo essa pergunta tanto no consultório quanto na caixinha de perguntas. Doutora Fábio, o sexo anal pode ser feito sem camisinha? É verdade que a gente pega menos doenças no sexo anal do que no sexo vaginal? Sim, gente, essa dúvida existe e esse mito existe. E a resposta é absolutamente não. No sexo anal, especialmente se feito sem lubrificante, vão ocorrer microfissuras que propiciam a transmissão de doenças. Então, a chance da gente contrair uma doença é maior no sexo anal. Portanto, sempre, sempre, sempre usar preservativo na penetração anal. Então, você tinha alguma dessas dúvidas? Você acreditava num desses mitos? Eu espero que agora tenha ficado claro e que da próxima vez que tu sentar num bar para tomar uma cerveja ou na faculdade, no teu ambiente, tu saiba compartilhar boa informação. E para que a boa informação continue sendo divulgada, se inscreve aqui no canal, vamos manter esse projeto, vamos levar esse projeto adiante para que mais mulheres tenham acesso à boa informação. Um beijo e até o próximo vídeo do canal.